Nós vamos falar sobre as regras que diariamente quase são alteradas pelo Congresso e o empregador precisa, especialmente o rural, ficar muito atento para não cair em problemas e multas. A motivação da equipe, os olhares para identificar talentos e até para identificar as dificuldades de cada um. E é por isso que nós vamos conversar com a psicóloga, que ela é psicóloga do trabalho, Natália Martins. Boa tarde, Natália. Tudo bem com você? Boa tarde, Abélia. Estou bem. É um prazer, estar aqui hoje com vocês. Eu falo que esse convite, vim falar um pouco da psicologia organizacional do trabalho, ela se faz cabível em todos os espaços, quando a gente tem relações humanas, quando a gente tem comunicação. E a psicologia organizacional, ela vem justamente para falar do comportamento humano dentro das empresas, dentro das organizações. E ela vai olhar para os fatores sociais, psicológicos, e pensar o quanto isso pode impactar em fatores como produtividade, como melhoria do clima organizacional. Então, se a gente está falando de relações, pessoas diferentes, de culturas diferentes, dentro de uma organização que ela por si tem uma construção de uma cultura, de um valor, de uma missão. E quando a psicologia entra nesse contexto, ela vai tentar equilibrar, Então, se aquelas pessoas, as contratações, os colaboradores, eles vão estar alinhados com o objetivo e com a perspectiva daquela empresa, a imagem que ela quer trazer, o que ela vende, se isso está associado. E dentro disso, como um fator muito importante, é o talento, Então, o psicólogo organizacional, ele vai apoiar muito em que aquele talento, ele está onde ele consegue melhor produzir, ou que ele produza com qualidade, com saúde. Vamos dar um exemplo, Uma pessoa que é muito comunicativa e às vezes ela desenvolve tão bem e aí o gestor pensa em levar ela para um campo, para uma área administrativa. E aí a gente talvez impede tanto o colaborador quanto a empresa, ela pode ter um prejuízo, nesse rendimento, tanto na produtividade e na saúde. Então, é muito importante ter essa análise, Hoje, na área da psicologia, a gente vem trazendo a concepção de contratações pelo comportamento, e aí, conforme ele entra na empresa e começa a desenvolver o seu trabalho, a empresa forma e qualifica tecnicamente aquele profissional. Se a gente for falar no campo, eu acredito que é muito importante a comunicação, a relação interpessoal. Por mais que a gente tenha muitos maquinários hoje atuando nesse setor, mas ainda se faz necessárias relações humanas para as negociações. E aí, quando o psicólogo organizacional ele vai tratar esse assunto, ele consegue olhar perfis e consegue comunicar, se relacionar, interagir, e esse é um fator positivo nos resultados financeiros que a empresa vai obter. Lá no campo eu tenho aquelas condições em que eu tenho um operador de máquinas, e isso já é registro que me foi testemunhado por produtores, funcionário que não tem preguiça de trabalhar, mas ele não acata alguns detalhes que são essenciais, como, por exemplo, tá vendo que a chuva está chegando e ele está fazendo uma pulverização. Aquela pulverização tem que esperar um período antes de uma chuva, porque se ele pulverizar e a chuva vier em seguida, perde. Aí fala, não, vamos esperar aí. Não, dá tempo. E ele vai lá e faz. Aí perde o produto. Como numa situação dessas, trazer esse funcionário, como conscientizá-lo? Eu falo que o primeiro passo, é a comunicação entre gestor e os seus liderados. Eu acho que precisa, antes da atividade operacional, saber se a comunicação é bem alinhada. Eu acho que as posições e cargos têm que ser muito bem estruturados. Eu acho que precisamos pensar nesse lugar durante o processo da contratação. Esse perfil, esse trabalhador que hoje não está cumprindo as regras, foi muito bem claro no processo da contratação, foi conversado se ele conseguia, por exemplo, no comportamento, a comunicação teve essa avaliação, se ele atendia os requisitos que a empresa precisa, e posterior a isso, o acompanhamento e o treinamento. Esse profissional, ele foi treinado, foi passado para ele essa importância e não só imposta, então foi apresentado por que se faz dessa forma. Então, essa
psicoeducação do profissional também, né? Então, o gestor precisa ser presente, precisa ser comunicativo, precisa ter uma formação desse profissional. Será que foi pelo desconhecimento? Será que foi só por um comportamento hostil? Então, peraí, esse colaborador está claro para ele a cultura da empresa? Né? Tá claro as normas, as posições de cargos, né? As hierarquias. Então é muito importante fazer essa análise. Eu falo que começa desde a contratação. Será que esse era o perfil que essa empresa precisava? O comportamento dessa pessoa, né? Ela deve se manifestar assim em outros momentos. No processo da contratação foi analisado também se ele atendia esse perfil esperado da empresa, né? A forma dele falar, dele se posicionar, isso foi analisado anteriormente. E quando se contrata, o treinamento contínuo desse profissional, ele está sendo feito, né? As normas... Aí, quer dizer, em suma, a culpa é toda do empregador, não, funcionário nada. Não é que a culpa é do empregador, mas quando ele vai desenvolver o seu processo de trabalho, aí dentro da empresa precisa ter, por exemplo, os manuais de condutas, que aí o empregador, caso... Mas entrega, vai lá, tem o regimento interno, sim, né, entrega a EPI, e muitas vezes o gestor precisa ficar lá dando advertência. Eu acredito que, infelizmente, nem sempre aquela contratação ela vai se permanecer. A partir do momento que tudo isso é feito, né, e é feito, alinhado, é conversado, é dado treinamento, é fornecido EPI, é feita educação continuada, e aquela pessoa ela não absorve, ela não interage com essa cultura da empresa, é hora de rever se aquele colaborador, aquela pessoa ela está alinhada e se ela permanece dentro da equipe. Por qual motivo? Às vezes, contratações, né, a gente investe no profissional e espera que haja esse retorno. Quando não há esse retorno, aí o psicólogo do trabalho, por exemplo, pode entrar e avaliar se a manutenção daquela pessoa dentro da equipe está sendo benéfica ou se, por exemplo, seguirá com o processo de desligamento e remanejamento. Porque esse impacto negativo, ele também vai impactar em outros colaboradores, Sim. em outros processos do trabalho. Inclusive, a questão de atrasos, drogas, e as drogas que me refiro, desde as ilícitas até a bebida. Às vezes, no momento da contratação, isso aí não ficou explícito, não foi identificada essa que eu chamo já de irresponsabilidade. Você tem um currículo que traz ali as necessidades que você precisa, mas o comportamento dele lá no dia a dia vem essa questão de chegar atrasado, a segunda-feira tá de ressaca, mesmo que ele não chegue atrasado, mas o rendimento não é o mesmo, a droga que começa, especialmente hoje dentro do campo, a droga chegou lá. Então os profissionais ali, os trabalhadores também têm muitos casos de vício. Eu falo que é importante hoje, né? Se fala muito mais em segurança do trabalho e o acompanhamento. Então, as empresas, elas têm investido em fazer a contratação adequada, então ela não fica, teoricamente, refém daquele colaborador, porque documentalmente está fazendo todos os pagamentos dos encargos, dos impostos, então ela está regular com aquela contratação. Os exames periódicos, então, quando se falava, né, o colaborador entrava numa empresa, passava anos ali sem um acompanhamento, hoje, anualmente, as empresas estão compreendendo a importância, né, de fazer esse acompanhamento da saúde do colaborador. Agora, com o e-social, né, entrou dentro de uns eventos a obrigatoriedade do toxicológico. Então, isso também já vai dando subsídios, né, para que o empregador ele faça aquilo que lhe cabe, para que ele possa cobrar em contrapartida do colaborador aquilo que também lhe cabe. Então, ele faz a contratação correta, ele custeia corretamente os impostos, ele faz os treinamentos de acordo com as NRs, ele segue os programas de saúde ocupacional, e aí, se o colaborador, né, ele não se insere nesse processo, ele não se adequa nesse processo, o que pode ser feito é um desligamento e encontrar, né, um outro talento que possa vir somar com a empresa. Eu falo que trabalhar de acordo com o que a legislação exige, dá ao empregador a tranquilidade que, quando isso não der certo, eu posso seguir com um desligamento tranquilo. O que, como você trouxe também, né, no campo,
Traz também o aspecto da solidão, o vazio, e por muitas vezes é recorrido ao álcool, às drogas. Então, esse acompanhamento, e hoje eu tenho percebido muito as empresas, principalmente do agro, trazendo os psicólogos pro campo, né? Então, com palestras, acompanhamentos, atendimentos lá no local de trabalho, ações, né, de acompanhamento psicológico a campo, e isso tem um efeito muito positivo. Por muitas vezes, o aspecto da solidão pode impactar nisso. E ter o psicólogo, né, o profissional da psicologia organizacional e do trabalho dentro do campo, eu acho que isso também é um fator muito positivo. E vem de uma cultura, né, do homem também ter ainda menos espaço de fala, ainda menos espaço de acolhimento, e é o maior perfil que a gente encontra, né, dentro do campo, e isso tem sido um fator muito positivo. Levar esse suporte, esse apoio, o espaço de escuta, o espaço de fala para esses profissionais lá no campo. Senhores, o custo empregatício fica cada vez mais alto e a disponibilidade de uma boa mão de obra cada vez mais escassa. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos falar do Outubro Rosa. Exatamente. Que a Metra também vem aí com essa campanha. Como é que está sendo? Eu falo que nós estamos muito engajados, né? Agora a Metra ampliou, nós estamos com a unidade 2, o que era somente voltado para medicina e segurança do trabalho, agora a gente atende a equipe multiprofissional. Então a gente atende médicos, psicólogos, fisioterapeutas para a comunidade em geral e também uma diversidade de exames, como ultrassom, raio-x, exames complementares. E nós, esse mês, fizemos toda uma programação para estar recebendo, né, as mulheres, prioritariamente, para estar cuidando e tendo a promoção da sua saúde, né? A gente pensou em combos de exames com valores acessíveis, consultas já para fazer essa avaliação dos exames, né? Coleta, né, do exame muito conhecido como Papa Nicolau. Então é muito importante o exame de ultrassom da mama. Esse mês eu falo que talvez teria que, como a gente tem que fazer um check-up anual regularmente, talvez usar desse mês de outubro, que a pessoa está mais mobilizada, né? A gente está ouvindo sobre, e eu acho que é muito rico quando a gente busca no modo de promoção e prevenção, do que quando a gente já está com sintomatológico, está com desconforto. Então, é preciso ir para manter essa qualidade da saúde. E a clínica está pronta, está montada. Nós teremos também algumas palestras durante o mês, vamos estar convidando a comunidade ataiense justamente para estar indo e recebendo informação. Eu falo que a gente ainda vê muitas mulheres jovens morrendo com câncer de colo de útero, câncer de mama, às vezes o medo, a vergonha de ir procurar um médico, né? E falar sobre isso, essa campanha é muito importante, né? Procurar um profissional, se olhar com carinho, se permitir ser cuidada e entender que um diagnóstico precoce, a chance, né, de cura, de um tratamento bem sucedido é muito maior. E a Metra, né, muito preocupado com a saúde das mulheres, nós estamos então com várias ações justamente voltadas para esse atendimento da mulher. Como a Natália colocou, ainda tem essas pessoas que têm vergonha de ir ao médico, de fazer ali a exposição para o toque. Então, sim, que os trabalhadores levem aí a motivação para suas esposas, para a mãe, para a irmã, para que todas, porque há um índice maior conforme aumenta a idade? Mas não é regra. A doença pode estar em qualquer idade. Eu costumo dizer, né, que a Organização Mundial de Saúde, ela traz uma idade ali a partir dos 25 anos como interessante para começar a fazer os exames ginecológicos, só que se a gente puder, a adolescente, né, desde a primeira menstruação, começar um acompanhamento, né, ser assistida por um profissional, isso ajuda até nessa educação da importância com a saúde, né? Antigamente, a mãe tinha vergonha, às vezes, de levar a filha, né? Entendia como se estivesse expondo a sexualidade para aquela criança, e não. É um processo de educar com conscientização e a gente ter futuras gerações, né, que vão saber mais da importância da saúde do quanto antes,
né? Então, a gente pode ir só para confirmar, talvez, que está tudo bem. E a importância também, como a gente tem, né, de tratamentos, temos vacinas, né? Então, isso é importante falar sobre o assunto, tornar esse assunto mais comum, né, de sensibilizar as pessoas da importância do acompanhamento para adolescentes, né? Entendendo também que a introdução da vida sexual tem acontecido ainda mais cedo, então ainda se faz mais importante a informação, né? Qualquer novidade nós estaremos buscando com você, tá? Exatamente, agradeço, né, esse espaço de fala e, como eu disse, nós estamos à disposição para atendê-las lá na clínica, é só agendar o seu horário e vamos cuidar da saúde.